Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a direção que Deus vai nos dar para mais esse dia. Pai, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, guardar e praticar Sua palavra. Nos orienta nesta manhã. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa manhã, a orientação que o Senhor Jesus ele vai passar para mim e para você, ela nos traz uma grande reflexão e nos dá um grande entendimento e uma lição, né? Nós vamos começar a nossa leitura hoje aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, e o versículo é o 31. Vamos ler o 31 e o 32, e ele diz assim: E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui, né, a passagem bem conhecida, que muitas pessoas conhecem, mas outras não, né? Então vamos fazer um breve relato sobre essa situação. Né? Os discípulos estão no mar, né? E aí inicia-se uma forte chuva com ventos, uma tempestade agitava muito o barco. E aí Jesus ele vem vindo de encontro aos discípulos no barco e eles ficaram assustados, dizendo que aquilo era um fantasma. E Jesus disse: Sou eu. E aí Pedro olhou para ele e disse: Se é tu mesmo, manda eu ter contigo. E Jesus disse para ele: Vem. E aí a gente, né, retoma aqui. Aí ele disse: Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus ele deu uma ordem para ele, porque ele disse que ele queria saber se realmente era Jesus, aquele que estava vindo sobre as águas na direção deles. E Jesus, ele disse: Não, sou eu, não se assustem. E o Pedro disse para ele: Se é tu mesmo, manda eu ter contigo. E Jesus deu uma ordem para ele: Venha. Você não quer ver? Então venha. E Pedro foi. E naquele momento que Pedro confiou, é Jesus, eu vou. E ele caminhou sobre as águas. Só que aí, a partir do momento que ele começou a duvidar, a partir do momento que ele olhou para os lados, ele viu aquele vento tão forte, aquela chuva, ele teve medo. E aí ele começou a afundar. Porque o medo traz insegurança. O medo, ele traz dúvida. E onde tem dúvida, não tem fé. Aí por isso ele começou a afundar. Aí ele clamou a Deus. E quando ele clamou a Deus, quando eu e você, quando nós clamamos a Deus, como ele foi imediatamente socorrer Pedro, quando eu e você clamamos a ajuda de Jesus, ele imediatamente vem e nos ajuda. Imediatamente ele estendeu a mão, segurou Pedro e levou Pedro novamente em segurança para dentro do barco. Quando a gente vai refletir nesse momento, Jesus pegando a mão de Pedro e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E ele pega ele, após ter dado uma bronca nele, né? Porque dizer para ele que ele tinha pouca fé, Jesus estava dando uma bronca nele, mas ele estava ali para ser aprendiz, para aprender com Jesus. Então, naquele momento que Jesus pega na mão dele e entra com ele para dentro do barco, e a gente imagina
A tempestade ela não tinha terminado, ela não tinha parado. Aqueles ventos fortes, a qual ele olhou e ele viu aquela água batendo, espirrando nele, aquelas águas elas estavam ali daquela mesma maneira. Uma grande tempestade, ventos. Mas quando Jesus pegou na mão dele, ele ficou seguro. Quando Jesus segurou nele, puxou ele, vamos, caminhar para dentro do barco novamente. Ele caminhou novamente sobre as águas, só que agora de mãos dadas com Jesus. A partir do momento que ele retornou de mãos dadas com Jesus, ele não teve mais medo. Porque quando sabemos quem está junto com a gente, quando confiamos nela, nós não deixamos o medo entrar. Nós não deixamos a insegurança entrar. Só permanece a fé. Então ele disse, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele diz para ele que ele não pode ter uma pequena fé. Eu e você, nós não podemos ter uma pequena fé. Porque qualquer tribulação, qualquer tempestade que vier, nós vamos afundar. Mas quando clamarmos a Jesus, ele virá imediatamente. Mas nós precisamos entender que precisamos ter uma fé sólida, uma fé firme, uma fé a qual eu vou, eu venço e eu volto e digo, Jesus, obrigada. O Senhor estava ali ao meu lado o tempo inteiro. Não precisei nem pedir ajuda do Senhor. Mas se precisar, precisamos pedir. Quando nós não estamos conseguindo, nós precisamos pedir a ajuda dele, porque ele está aqui para isso, para nos ajudar. Mas se nós não pedirmos, ele não virá. Né? E o Senhor, ele mostra para a gente, né? Lá no livro de Efésios, olha o que diz lá para mim e para você. Ele diz assim, Efésios 11, no capítulo 1, ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então o Senhor Jesus, ele mostra para mim e para você, olha, Pedro teve uma pequena fé. E por isso ele afundou. Ele afundou porque ele ficou olhando para os lados. E aí ele pôde perceber que o mar estava muito agitado. O vento estava agitando muito aquele mar, aquela tempestade. E ao invés de olhar para o mar, vocês precisam olhar para Cristo. Nós precisamos olhar somente para Jesus. Quando os nossos olhos estão fixados em Jesus, nós não vamos precisar pedir ajuda, porque nós vamos conseguir ir e voltar com a vitória e só dizer, Jesus, obrigada. Porque quando Jesus ele segurou na mão de Pedro e levou ele para dentro do barco novamente, Pedro não teve medo, porque Jesus estava ali, segurando na mão dele. Mas eu e você precisamos entender que a fé, ela vem para a nossa vida para nos fazer caminhar sozinhos, ao lado de Cristo. Porque Jesus ele disse, ide por todo mundo. E esse ide que nós iríamos fazer as mesmas coisas que Jesus. Na minha imaginação, eu penso que eu preciso crer que Jesus está ao meu lado o tempo inteiro. Porque é isso que a fé, ela vem trazer a existir. Jesus, ele está comigo o tempo inteiro. E se Jesus está comigo, a vitória é minha, é certa, é garantida. Porque é assim que eu aprendo aqui em Efésios que é a fé.
trazer à existência aquilo que aos olhos naturais ainda não existe. Eu preciso trazer isso à existência. Por quê? Para quando eu for guerrear uma batalha, eu trazer a vitória e dizer: Jesus, obrigada. Quem guerreou por mim foi o Senhor. E a vitória foi conquistada. E tudo é para a honra e glória do Senhor. E aí você pode dizer: mas e Jesus? Não está segurando na minha mão? Mesmo que eu não estiver vendo. Eu preciso acreditar nisso o tempo inteiro. Porque o Senhor Jesus, ele disse: eis que eu vou. E eu te deixo o Consolador. Então, se ele foi para fazer uma obra. Se ele mandou eu ir, é para eu fazer uma outra obra. Na mesma fé que ele está fazendo uma obra lá no céu. Então, eu preciso entender que quando eu for, Cristo, ele vai comigo. Eu não preciso ver ele segurando nas minhas mãos. Eu preciso que quando ele olhe para mim, ele veja isso, olha. Aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo... Mateus 15, versículo 28. Olha. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sabe? Jesus, ele estava caminhando e aí uma mulher cananeia estava pedindo ajuda de Jesus. Jesus estava fingindo que... fingindo não vou usar esse termo jamais. Perdão, meu pai. E o Senhor continuou a caminhar. O Senhor estava caminhando e ele continuou a caminhar e aquela mulher estava pedindo para Jesus para ter misericórdia dela. E aí os discípulos falaram: mestre, dispensa ela, que ela está gritando aí atrás de nós. Aí Jesus disse: eu não vim para essas pessoas, que estão... deixa eu achar aqui a parte para eu falar exatamente como ele disse. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sabe? Jesus, ele disse assim que não era bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí aquela mulher, ela respondeu para ele: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Sabe? Aquelas palavras a qual ela disse e as palavras que ela ouviu, porque quando Jesus fala para ela: olha, não é bom pegar os pães dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Eu entendo que ele disse: olha, você é uma cachorra e eu não vou pegar o pão aqui, da mesa dos meus filhos, que são os meus discípulos que estão aqui me olhando, conversando, andando, seguindo, andando, fazendo a minha vontade, e vou pegar esse pão e dar para você, que nem faz a minha vontade. Então, em outras palavras, ele disse: olha, você é uma cadela. Aquela mulher, ela podia ter se ofendido, mas ela precisava tanto da ajuda de Jesus, que mesmo ela não sendo uma discípula, mesmo ela não andando com Cristo, ela tinha fé. Porque fé não é um dom que a gente recebe.
É uma escolha de crer ou não crer. Todo o mundo pode ter fé. Porque a fé é a firme confiança em algo que eu quero. E eu faço das minhas palavras aquilo vir à existência. E aí ela disse para ele, olha, mas até os cachorrinhos comem os pedaços que caem da mesa. E Jesus olhou para ela e ele disse, grande é a tua fé. Mesmo ela não sendo um discípulo de Cristo, mesmo ela não sendo um daqueles 12 que foram escolhidos para se assentar à mesa e aprender com Jesus, ela tinha uma grande fé. E essa grande fé dela trouxe o milagre que ela precisava, a cura para a filha. Porque quando ela se aproximou de Jesus, ela disse, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela não queria algo nem para ela. Ela queria algo para a filha. Ela queria a cura para a filha. Porque com certeza ela havia ouvido falar de Jesus. Ela ouvia falar que Jesus curava, que Jesus livrava, que Jesus libertava. Era só chegar até ele para pedir ajuda. E aí ela viu Jesus passando e falou, opa, é hoje. Se eu preciso pedir ajuda, é hoje que eu vou pedir ajuda. E ela foi gritando. Como ela não era aquela pessoa que andava com Cristo, que buscava o Senhor, por isso Jesus ele não a atendeu imediatamente. Muitas vezes eu e você pensamos que estamos pedindo ajuda para Cristo e na verdade nós estamos sentados à mesa, tendo o privilégio de ter sido chamado para fazer algo para Deus, mas a nossa fé está tão pequena. E é isso que está nos paralisando, nos tornando homens e mulheres de pequena fé. Nossa estagnação. Porque a gente aprende aqui com Jesus uma palavra que a fé sem obra é morta. E uma fé morta, isso quer dizer que eu não faço nada para movimentar. Há necessidade de se ter uma ação. Perceba que aquela mulher, ela foi gritando atrás de Jesus. E os discípulos disseram para Jesus, mestre, despede essa moça aí. Ela vem gritando atrás de nós. Ela não conhecia a palavra. Ela apenas ouviu falar de Jesus. E ela disse, bom, pelo que eu ouvi falar, se eu pedir ajuda dele, ele cura a minha filha. E foi com essa certeza que ela foi. E isso é fé. E ela disse para ele, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem ao lado da mesa. Como que os cachorrinhos comem a migalha? Ele vai lá para comer. Como que aquela mulher exercitou a fé dela? Ela ouviu falar e ela foi atrás de Jesus. Ela não gritou uma única vez, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus não ouviu, não vai me ouvir mesmo, deixa pra lá. Não. Ela perseverou. Perseverança é insistência. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, só pode me atender. E ela continuou. E os discípulos disseram, mestre, dispensa essa moça aí.
Ela está gritando aí atrás de nós. Jesus disse, olha, não é bom pegar os pães e entregar para os cachorros. Vocês estão aqui ouvindo, indo, aprendendo. Ela acabou de chegar. E já quer que eu pare para atender ela? Em outras palavras, né? Mas aí quando ela chegou, que Jesus disse, né? Que não era bom entregar o pão aos cachorrinhos, ela disse, nossa, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem em volta da mesa. E Jesus olhou para ela e disse, grande é a sua fé. E por ser grande a fé daquela mulher, o milagre foi liberado na vida da filha dela. A filha dela ficou curada. Mas aqui a gente precisa entender que a filha dela, ela está debaixo da autoridade da mãe. O filho que está debaixo da autoridade da mãe, a fé da mãe alcança ele. Mas entenda que quando a gente não tem, né, aquela autoridade, exemplo, o nosso esposo, né, aqueles que são casados, o esposo, o irmão, entenda que não há relatos onde uma mulher orou e usou somente a fé dela, a ação dela, para que acontecesse um milagre, né, na vida, né, daquela outra pessoa. Porque a fé, ela precisa ser individual. É nesse sentido que eu quero, né, pontuar. Porque a gente não pode se enganar, achando, não, eu vou orar pela Maria e eu vou fazer uma ação pela Maria, porque aí através da minha ação, né, Jesus ele vai curar ela. A gente só pode ter esse direcionamento dentro da palavra. Dentro da palavra, o Senhor nos dá direcionamento. Não é por nosso próprio entendimento, porque a fé é algo sobrenatural. A fé é algo que vem do céu. Então, para você fazer alguma coisa para uma terceira pessoa, mediante a fé, você precisa estar recebendo a direção de Jesus. Há na Bíblia relatos de alguns homens que eles pegaram um paralítico e desceram, né, pela telha e levaram até Jesus. E ali Jesus o curou. Mas entenda que a fé, assim como a salvação, ela é individual. Uma coisa é eu buscar a cura para o meu filho, para minha filha, assim como essa mulher fez. Outra coisa é eu achar que a minha fé, a minha ação, ela é suficiente para salvar, para curar, né, um ente querido meu, um familiar meu, que o meu familiar, ele precisa ter fé. Agora, quando é uma criança, a responsabilidade espiritual é minha. Aqueles homens que levaram, né, aquele cadeirante até Jesus, ele teve o direcionamento. Ele teve o direcionamento de Deus. Mas eu preciso entender que a fé, assim como a salvação, ela é individual. E aquele que não crê, é como Deus, o Jesus falou, né? Eu não posso pegar os pães dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Como que eu pego o pão
daqueles que estão aqui ouvindo a palavra, né, que tem o desejo de fazer a vontade de meu Pai, né? Jesus, ele fala, como que eu pego o pão daqueles filhos que estão aqui sentados para ouvir a palavra, que tem no coração um desejo de agradar a Deus, eu vou levar esse pão para aquele que não tem fé. Eu vou pegar e vou ir lá, sair curar aquele que não crê, aquele que não tem uma ação. Então, isso é algo que eu e você precisamos entender. A fé, ela move montanhas, mas eu preciso usar. Eu preciso querer ter. Eu preciso buscar o crescimento da minha fé. E Jesus hoje me ensinou como fazer isso. Porque quando Jesus olhar para mim, eu quero que ele diga, grande é a tua fé, mulher. Porque Pedro estava na mesa e ele ouviu de Jesus, homem de pequena fé. Então são as nossas ações com o nosso pensamento, eu vou conseguir. É isso que vai me tornar uma mulher de grande fé. É isso que vai tornar você um homem e uma mulher de grande fé. O fato de estarmos simplesmente sentados com Jesus não nos torna homens ou mulheres de grande fé, mas as nossas ações, elas que vão demonstrar se realmente eu e você nós temos fé. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Pai, eu agradeço ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado por esclarecer na minha mente o que é fé e como eu uso a minha fé. Oh, Pai, que aqueles que verdadeiramente têm o desejo e a intenção, Pai, de agradar ao Senhor, que eles possam entender a fé, agir mediante a fé, falar mediante a fé, viver mediante a fé. Mas não por um milagre, mas para agradar ao Senhor verdadeiramente. Muito obrigada, Senhor, por esse direcionamento para mais este dia. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.